Graça e paz, amém. Louvado seja o nome de Jesus. Privilégio para nós estarmos aqui reunidos para adorar, para louvar, para glorificar o Senhor, aprender da sua palavra, bem como os irmãos e amigos que também em suas casas acompanham este culto através da internet. Nós bendizemos ao Senhor por essa bênção que Ele nos concede nesse primeiro dia de novembro, estarmos na casa do Senhor, estarmos aqui para adorá-lo, para bendizê-lo e para ouvir a sua palavra. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós vamos então meditar nesse texto da palavra de Deus nessa noite. Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 19. Diz assim então a palavra de Deus: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Amém. Vamos orar por esta palavra. Querido Deus, Pai Celestial, nós oramos no nome de Jesus, pedindo ao Pai que neste momento Teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, seja o mesmo Espírito a abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para a compreensão da Tua vontade revelada nas Escrituras. Deus, fala ao nosso coração, edifica-nos como igreja, como povo de Deus, e aqueles que ainda porventura não tenham crido em Jesus, que venham crer, ó Pai, através da proclamação, do anúncio da Tua palavra. É em o nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, o grande poeta Vinícius de Moraes já dizia que a vida é a arte do encontro. E em todos os evangelhos nós encontramos Jesus praticando essa arte, a arte de ir ao encontro das pessoas. A beleza dos registros bíblicos é que esses encontros de Jesus com diversas pessoas geralmente resultavam em revelações
e transformações. Isso significa dizer que muitas das pessoas, ou a maioria das pessoas que encontraram-se com Jesus, de alguma forma revelaram boa parte de suas vidas, de sua intimidade, da sua interioridade, e a partir dessa revelação e desse encontro com Jesus, muitas delas, ou a maioria delas, foi transformada. A grande maioria das pessoas que encontraram com Jesus experimentaram revelações de si mesmas diante de Jesus e, além disso, experimentaram profundas transformações. Assim é que encontrar-se com Jesus significa, para muitas delas, desnudar a alma, revelar a interioridade e, a partir disso, experimentar uma transformação profunda, interior. Foi assim com diversos personagens na Bíblia. E o exemplo, então, deste encontro de Jesus com a mulher samaritana é um desses exemplos bíblicos que nos mostram que, a partir desse encontro, essa mulher revelou-se para Jesus e, a partir desse encontro, ela também foi transformada. Este, então, exemplo do encontro de Jesus com a mulher samaritana é um belo exemplo bíblico de alguém que encontra-se com Jesus e, a partir desse encontro, revela-se como ser humano, revela as suas facetas, revela os seus traumas, revela a sua identidade e, a partir dessa revelação, experimenta no diálogo, na conversa e na fé em Jesus a transformação. É importante e interessante dizer que muitos de nós podemos também nos identificar com esta mulher, com outros personagens bíblicos que se encontraram com Jesus, mas nessa noite a reflexão é baseado neste encontro desta mulher com Jesus. O título dessa mensagem é Quem somos nós? Isto porque nós pretendemos entender que, a partir desses encontros, nós encontramos revelações de nós mesmos nesses personagens, com seus traumas, com as suas dificuldades, com os seus problemas, com as suas frustrações, com os seus valores, com os seus princípios, com as suas virtudes, e bem como, a partir desse encontro, nós também podemos experimentar a transformação que estes personagens também experimentaram. Daí que a pergunta, quem somos nós? Quem somos nós? Esses personagens, no caso hoje, a mulher samaritana, vai nos responder a partir desse encontro com Jesus, revelando um pouco de si e experimentando a transformação. Daí que nós podemos, a partir destes personagens, no caso hoje especificamente, a partir desta personagem bíblica, a chamada mulher samaritana, encontrar e responder à pergunta, quem somos nós? Porque ela, a partir desse encontro, revela de si e experimenta a transformação no encontro com Jesus. Então examine comigo esse texto, mantenha a sua Bíblia aberta e veja como esse texto é extremamente revelador da pessoa da mulher samaritana e de todos nós, e a partir então do encontro com Jesus, que essa mulher experimentou e que nós podemos experimentar, nós também podemos ter a transformação que devemos ter com Jesus. Veja então, a partir do versículo 1, o texto vai descrever para nós o que estava acontecendo, né? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Agora o versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Samaria ficava entre a Judeia e a Galiléia. Jesus estava na Judeia, precisou retirar-se novamente para a Galiléia e precisou passar por Samaria. Muito embora alguns judeus faziam um contorno de tal modo que não passassem por Samaria. Aí diz o texto: chegou-se, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, uma aldeia, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Agora, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seu discípulo tinha ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu,
pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. A primeira questão que devemos destacar nesse texto é a abordagem revolucionária de Jesus de Nazaré. Notemos que o Senhor Jesus, aqui aborda aquela mulher samaritana, e isso por si só já se constitui numa verdadeira revolução, algo revolucionário, porque devemos notar a iniciativa do diálogo, da conversa, do encontro, vem de Jesus. É Ele quem toma a iniciativa de falar com aquela mulher e de lhe pedir água. Isso gera uma grande estranheza da parte dela, está aí no versículo 9, quando ela contempla Jesus e ele iniciando esse diálogo, dá-me de beber, diz o versículo 9 que ela se indaga: como tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí o texto, entre parênteses, diz: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Essa estranheza da mulher para com essa abordagem de Jesus, já aqui contém uma grande lição para nós, porque Jesus aqui pratica uma abordagem revolucionária. Ele quebra aqui pelo menos 6 regras sociais, 6 normas sociais vigentes na cultura daquela época, e Jesus então pratica uma verdadeira revolução, abordando aquela mulher, tomando a iniciativa do diálogo para com aquela mulher. Quais são essas 6 normas sociais que Jesus aqui faz questão de quebrar? Primeiro, a regra territorial. Isto porque, queridos, um judeu podia fazer um contorno lá e não passar por nenhuma aldeia samaritana, quando de volta a Galiléia. Mas Jesus faz questão de passar por uma aldeia samaritana chamada Sicar. E aqui Jesus então quebra essa primeira regra, essa primeira norma cultural da época, que era a regra territorial. Ele não tinha que estar ali, mas estava. Jesus fez questão de estar naquela aldeia de Sicar para falar com aquela mulher, para testemunhar para aquela mulher, para pregar para aquela mulher e para tomar a iniciativa desse encontro e desse diálogo revolucionário. Daí Jesus faz questão de quebrar essa regra territorial, porque o que importava para Jesus não era a regra territorial, era aquela pessoa, era aquele ser humano, era aquela mulher samaritana do qual ele foi ao encontro dela, do qual ele iniciou aquele diálogo. Mas há uma segunda regra que Jesus quebra, é a regra de gênero. Sim, porque havia uma convenção cultural, social naquela época, de que uma mulher não podia, em hipótese alguma, falar com um homem que não fosse seu marido em público. As mulheres ficavam super restritas às suas casas, às suas residências. E quando saíam de suas casas, elas saíam sempre acompanhadas dos seus maridos. Mas no caso aqui, esta mulher não está acompanhada do seu marido. E a regra social daquela época dizia: um homem não pode, em hipótese alguma, dirigir uma palavra a uma mulher só na rua. Seja essa mulher casada, seja essa mulher solteira. E aqui então há uma regra que Jesus também quebra, a regra de gênero. Porque ele é homem e aquela é uma mulher samaritana. E não se podia falar, iniciar uma conversa. Até havia a ideia de que nem mesmo responder a uma pergunta de uma mulher em público se podia. Mas aqui não há isso. Pelo contrário, há a iniciativa de Jesus de incitar o diálogo, de conversar, de começar a conversar, pedindo àquela mulher água. Daí, meus amados irmãos, é que aqui Jesus, ele não se importa com essa regra de gênero que prevalecia naquela cultura, e inicia o diálogo com aquela mulher está só, aquela mulher está no local público, e havia então essa regra, mas Jesus faz questão de quebrar também essa regra de gênero. Ele não somente se dirige a ela,
ela era mulher, ela estava só, estava em público, mas Jesus inicia esse diálogo, porque não levou em conta essa regra de gênero, mas levou em conta o ser humano, a pessoa da mulher samaritana. Mas há uma terceira regra que Jesus aqui também quebra, é a regra étnica. Sim, porque o texto do versículo 9 deixa muito claro a perplexidade daquela mulher quando Jesus pede algo a ela e inicia aquele diálogo. Ela diz: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. E aí o texto observa que os judeus não se dão com os samaritanos. Era que os samaritanos eram odiados pelos judeus, e os samaritanos também odiavam os judeus odiavam os samaritanos. Havia aí uma questão étnica, que os judeus entendiam que os samaritanos eram judeus heréticos, eram judeus que haviam negado as origens da fé, haviam negado os princípios do judaísmo, portanto eram judeus de segunda categoria, ou nem mesmo judeus, eram judeus heréticos, misturados, mistos. E aí havia então essa rixa étnica entre judeus e samaritanos, muito embora ambos eram descendentes de Abraão. E aí o texto diz que eles não se davam bem, mas Jesus faz questão também de quebrar essa regra étnica, porque Jesus, mesmo sendo judeu, e ele estava identificado como judeu, tanto é que a mulher o identifica como judeu, né? Ela então reconhece-o como judeu e diz: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus quebra esta regra, a regra étnica, porque não levou em conta essa conveniência cultural, social, né, daquela época, mas levou em conta a importância daquele ser humano que o texto chama de mulher samaritana. Mas há então uma quarta regra social, uma regra que Jesus quebra, que é uma regra social, que era o fato de que aquela mulher, ela tinha uma má reputação devido aos casos que já tivera. Note bem que lá no versículo 18, e nós vamos falar depois um pouco disso, essa mulher já tivera 5 maridos, e o atual que ela estava, mantendo uma relação, não era marido dela. Então essa mulher, e aí alguns especialistas, estudiosos até dizem que ela foi ao poço sozinha, meio-dia, por conta justamente de que, para não chamar atenção, porque ela já tinha uma má reputação, ela já era conhecida entre os samaritanos, ela já era conhecida naquele povoado como uma mulher de vida duvidosa, de vida, onde havia uma má reputação em relação a ela. E aí Jesus quebra também essa regra, a regra social, de que um homem, um judeu, um rabino, não podia falar com uma mulher de má reputação. E aí Jesus faz questão de quebrar essa regra, porque inicia o diálogo, pede de beber a água àquela mulher que tinha essa má reputação, que já tinha passado, pela mão de 5 maridos, e agora estava num que nem mesmo marido era. Jesus faz questão disso, de quebrar também esta regra. Por isso que a abordagem de Jesus é revolucionária. Mas há então uma sexta regra que Jesus, aliás, a quinta regra, nós vimos a quarta, a quinta regra que Jesus quebra é a regra dialogal, porque ele inicia a conversa e não apenas responde a ela, porque havia uma tese que não, mas o homem não pode iniciar um diálogo, mas de repente uma mulher está sozinha em público e pergunta algo a um homem, então ele pode, quem sabe, responder a uma pergunta de uma mulher. Mas não acontece isso aqui. Jesus faz questão de iniciar o diálogo, não é uma pergunta da mulher samaritana que ele está respondendo, ele é quem está iniciando a conversa, ele é que está quebrando a regra dialogal, dizendo: dá-me de beber, eu quero beber água, eu estou com sede, me dá de beber. E a última regra social que Jesus quebra é a regra da pureza. Sim, porque ele deliberadamente pede água àquela mulher,
sabendo que aquela mulher era samaritana. E havia um ensino, os rabinos daquela época diziam que a mulher samaritana, ela era impura desde o berço. Ela já nascia de alguma forma, havia essa concepção muito popular naquela época, de que a mulher samaritana era impura desde o berço, porque desde o berço havia então fluxo de sangue, porque desde cedo esta mulher era considerada impura, por ser samaritana, ela desde o berço era impura. Então quem tocasse numa mulher samaritana, quem pegasse algum objeto que uma mulher samaritana tinha tocado, também era considerado impuro, ou estava impuro. E aí Jesus quebra também esta regra da pureza, porque Jesus deliberadamente se contamina, porque ele pede água, ele pede para beber a água do balde que aquela mulher está tirando, a água do poço de Jacó. Isso, queridos, revela-nos um Jesus que rompe com todas as barreiras, porque ele se importa com as pessoas. E isso aqui revela-nos um Jesus que é revolucionário na sua abordagem, porque ele não se importa em quebrar regras sociais, porque o que importa para Jesus são os seres humanos, são as pessoas. Mas essa rixa entre samaritanos e judeus também muito nos revela sobre nós mesmos. Sim, porque a pergunta que encabeça este sermão é: quem somos nós? E nós somos também como samaritanos, nós somos também cheios de preconceitos, nós somos como samaritanos ou como judeus, nós também temos os nossos preconceitos, nós também temos as nossas barreiras, nós também temos pessoas pelos quais criamos barreiras, criamos de alguma forma muros para nos separar uns dos outros, e de igual modo como os samaritanos não se davam como judeus, e como os judeus não se davam como os samaritanos, nós também somos presos muitas vezes às nossas idiosincrasias. Nós estamos presos ao nosso modo de ser e viver, de tal modo que muitas vezes nos separamos dos outros, colocamos barreiras em relação aos outros, estamos cheios de preconceitos em relação aos outros. E aqui Jesus nos ensina que o reino de Deus, que o evangelho, que a vida de Deus é a vida de alguém que se importa com o outro, que quebra barreiras, que quebra idiosincrasias, que quebra preconceitos para ir ao encontro do outro, porque o outro é importante para Deus, porque o outro é amado por Deus. Meus amados irmãos, aqui nós encontramos Jesus quebrando as barreiras sociais, quebrando as regras de convivência social, porque entendia que ali estava um ser humano, chamado mulher samaritana, que precisava também do evangelho, que precisava também do amor de Deus, que precisava também da graça, que precisava também ser apresentada ao Messias, ao Cristo. De igual modo, meus queridos, nós, se queremos seguir a Jesus, precisamos nos despir de preconceitos, das barreiras que muitas vezes criamos em relação ao outro, ao diferente, aquele que nos causa estranheza. Assim como judeus e samaritanos não se davam bem, muitos de nós muitas vezes criamos essas barreiras, criamos esses preconceitos, ficamos presos às nossas idiosincrasias, de tal modo que o outro que nos é diferente, nos é distante, criamos barreiras, criamos muros. Mas se queremos seguir os passos de Jesus, nós precisamos quebrar essas barreiras, quebrar esses preconceitos e ir ao encontro do outro, para no encontro do outro manifestar o amor, a graça e o perdão de Deus. Amém, amados? Louvado seja Deus. Há um judeu, Abraham Heschel, famoso, escreveu alguns livros muito interessantes, e ele tem uma frase muito interessante que diz assim: a ideia mais exaltada aplicada a Deus não é a sabedoria infinita, nem mesmo o poder infinito, mas o interesse infinito. Deus tem interesse infinito em cada um de nós.
Deus tem interesse infinito, e não só interesse, Ele nos ama com amor eterno, Ele nos atrai para si. Esse interesse de Deus pelo ser humano deve nos levar também a nos interessarmos uns pelos outros, até mesmo do diferente, até mesmo daquele que criamos barreiras e preconceitos, porque Deus ama-nos igualmente, e nós precisamos viver esse amor, o Evangelho, que é o amor de Deus, para levarmos este Evangelho a toda criatura. Você pode dizer amém? Mas há uma segunda questão que esse texto levanta, que está a partir do versículo 10 até o versículo de número 15. Nós vimos que a primeira questão que o texto levanta é a abordagem revolucionária de Jesus. Mas agora, a partir do versículo 10, Jesus vai entrar no tema da água viva. O texto nos apresenta uma segunda questão importantíssima, que é o tema da água viva. Está no versículo 10 em diante. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Notemos, meus amados, que o Senhor inicia aquele diálogo pedindo àquela mulher água do poço, que é uma água parada, é uma água morta. E Jesus, a partir daquela água parada, água do poço, Jesus transpõe o assunto para uma água que ele tem para dar, e é água não parada, não morta, mas é uma água viva. No verso 13 e 14, Jesus afirma o seguinte: quem beber dessa água do poço tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está oferecendo àquela mulher samaritana a água viva, que é uma linguagem figurada para a saciedade existencial que existe em toda pessoa, e que Jesus oferece para saciar esta sede existencial. Em João capítulo 7, Jesus faz também um convite parecido para toda uma multidão. No Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquela mulher, bem como todo ser humano, tem uma sede existencial insaciável. Esta sede muitos tentam preencher com coisas desta vida, mas tudo isso em vão. Quantas pessoas que tentam preencher a sede da sua alma com a vida, com as coisas da vida, com a religião, com a família, com o trabalho, com o dinheiro, com o poder, com o sexo, com bebidas, com o sucesso, com os esportes, com a caridade e outras coisas mais, mas tudo isso em vão, porque há uma sede existencial, no qual Jesus disse: quem beber desta água vai tornar a ter sede. Porque há uma sede existencial cuja água física não consegue saciar. Há uma sede na alma de todo ser humano, do qual Jesus está dizendo: eu tenho uma água viva, e a água que eu der a este ser humano, esta água viva vai ser nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo: eu tenho a água para a saciedade existencial humana. Eu tenho a água para saciar o ser humano que tem sede, que tem fome e insaciável neste mundo. Quantas pessoas estão procurando nas coisas desta vida saciar essa sede? Quantas pessoas estão se matando porque não tem paz, porque tem uma sede na alma, e essa sede não consegue se satisfazer com as coisas desta vida? O salmista,
no Salmo 42, estava certo ao afirmar: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Daí, meus amados irmãos, nós podemos concluir que Jesus aqui está afirmando para aquela mulher: eu tenho a água que pode saciar a sua sede existencial, bem como eu tenho a água, a minha mensagem, o meu ser, a fé em mim, pode sim saciar por toda a vida o ser humano que crê e que me buscar em espírito e verdade. Amém, amados? Daí é que nós podemos entender que aqui esse texto está dizendo para nós que só Jesus, que só Deus pode saciar a sede da alma humana, que todos nós somos seres sedentos. Daí a pergunta: quem somos nós? O texto responde também, a partir desses versículos, dizendo: nós somos seres insaciáveis. Assim como a primeira questão, o texto respondia: quem somos nós? Nós somos seres do preconceito, nós somos seres pecadores, de barreiras, de idiosincrasias, presos às idiosincrasias. O texto aqui nesses versos está dizendo para nós: quem somos nós? Nós somos seres insaciáveis, nós somos seres do desejo, nós somos seres onde há em nós uma sede existencial que nada neste mundo pode saciar. Mas a Bíblia tem uma resposta para mim e para você: essa sede existencial só se sacia em Deus, na pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. Você pode dizer amém? Louvado seja Deus. Gosto muito de repetir sempre a frase de Agostinho de Hipona, bispo do quarto século, famosa essa frase dele, que dizia assim: fizeste-nos para ti, ó Deus, e inquieto está o nosso coração, até que encontre descanso em ti. O ser humano só encontra descanso em Deus. Por mais que muitas pessoas estejam aí tentando nas religiões, tentando encontrar nos prazeres da vida, tentando encontrar às vezes na fuga pelas drogas, no sexo, no poder, nas bebidas, no sucesso, mesmo na família, nada neste mundo satisfaz o ser humano, sacia a alma humana, senão Deus, senão o Senhor, senão Jesus Cristo de Nazaré. Amém, igreja? Mas há uma terceira questão que esse texto lança para nós, está no versículo 16 a 19. Vimos a abordagem revolucionária de Jesus, vimos o tema da água viva. Agora o texto vai nos mostrar a revelação da mulher samaritana. O texto nos mostra também que neste encontro com Jesus, a mulher samaritana acaba se revelando. Quando o Senhor ordena que ela vá à aldeia e traga o marido para lhe dar da água viva, ela simplesmente se revela ao declarar, no versículo de número 17, ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Daí Jesus responde, verso 17, replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aqui Jesus desnuda a alma daquela mulher, não para condená-la, mas para tratá-la, mas para curá-la, mas para restaurá-la no seu interior, na sua interioridade. E isso só podemos entender quando a gente resgata o contexto cultural. Naquela época, somente aos homens era permitido separar da sua mulher, repudiar a mulher. E havia um rabino naquela época, contemporâneo de Jesus, Hilel, que ensinava que o homem podia separar da mulher até mesmo se ela queimasse uma comida. Qualquer capricho que a mulher manifestasse, o homem poderia então separar, repudiar, dar carta de divórcio à mulher. Era por qualquer motivo, às vezes o mais simples, o mais banal,
O homem naquela cultura tinha o direito de repudiar, de divorciar-se da sua mulher. E aí, queridos, o texto nos mostra que aquela mulher já tivera 5 maridos. Aí você faz esse exercício comigo e imagina, aquela mulher passou por 5 casamentos, e em 5 casamentos ela fora repudiada, ela fora rejeitada. E aí nós podemos conjecturar, pensar, por que será, por que aconteceu? Mas o fato, o texto não nos revela, mas nós podemos, por inferência, entender que aquela mulher era uma sofredora, porque ela já passara por 5 casamentos, ela fora rejeitada, repudiada por 5 homens. Imagine uma história de vida onde, naquela época, até 3 era até imaginável, mas imagine aí, porque o texto está dizendo que aquela mulher passara por 5 casamentos, ela constituíra ao longo da sua história 5 famílias, se unira a 5 homens, em cerimônias de casamento, em constituição de um lar, de uma casa, na construção de um sonho, de uma família, de um marido, de filhos. Mas 5 vezes ela fora rejeitada, ela fora repudiada, e ela levava então diante de si, como marca na sua alma, a marca do repúdio, a marca do divórcio, a marca da frustração de ter passado por 5 casamentos e nenhum dado certo. Mas o pior, de ter sido rejeitada, de ter sido repudiada. Esse termo era o termo que se usava naquela época para o divórcio, que só o marido podia dar, e o marido tinha esse direito de dizer: não, eu agora estou lhe repudiando, eu estou lhe rejeitando. E aquela mulher então passara por 5 casamentos, e aí o texto diz que ela mesma confessa: não tenho marido. E aí Jesus disse: bem disseste, porque 5 maridos tu tiveste, e esse agora que tu tens não é teu marido. E aí nós podemos imaginar que aquela mulher, depois de passar pela frustração de 5 casamentos, ela, numa expressão bem popular, chutou o pau da barraca. Ela agora não queria mais saber de casamento, ela agora não queria mais saber do amor, ela agora não queria saber mais de relacionamento, ela agora estava vivendo um caso com alguém, uma vida de adúltera, porque agora ela não ligava mais para isso. A frustração da sua vida era tão grande em relação aos seus casamentos, que agora ela vivia na bagunça. Ela agora não queria mais saber do amor, ela não queria mais saber de uma família, ela não queria mais saber de um marido, ela agora estava vivendo um caso, ela agora estava vivendo uma vida sexual com um homem possivelmente casado, e não estava nem mais aí para essas conveniências, para essas questões. Esse texto revela para nós uma alma ferida, uma alma de alguém que sofrera e que desistira do amor e do casamento. Ela revela com a afirmação: não tenho marido, que é um ser humano extremamente marcado pela frustração dos casamentos que não deram certo. Era alguém extremamente marcado pela frustração do amor não correspondido. Daí esse texto responde para nós a pergunta: quem somos nós também? Porque nós somos seres também frustrados. Nós podemos não ter sido frustrados no amor, mas quem de nós já não teve frustrações? Quem de nós já não teve decepções? Quem de nós já não sofreu com decepções na vida e isso nos marcou profundamente? Eis aqui um ser humano, a mulher samaritana, que se apresenta diante de Jesus e revela a sua alma: eu sou alguém que não tenho marido, porque os maridos que tive me repudiaram. Isso me deixou marcada indelevelmente pelo resto da vida, e agora eu tenho alguém que é somente um caso. Essa mulher como que estava dizendo para Jesus: eu não acredito mais no amor, eu não acredito mais no casamento, eu tive 5, me repudiaram, me rejeitaram, e agora eu estou na bagunça. Mas a palavra de Jesus é uma palavra de cura,
é uma palavra de misericórdia, porque Jesus aqui nesse texto, ele diz no versículo 17, ele começa dizendo, bem disseste, e na parte final do versículo 18, ele diz, isso disseste com verdade. A ideia aqui é que Jesus, ao revelar, a essa mulher, ao revelar os traumas, as decepções, as frustrações da sua alma, Jesus aqui reconhece a sinceridade e a transparência daquela mulher ao afirmar que não tem marido. Notemos que aqui não há uma palavra de condenação da parte de Jesus para com aquela mulher. O que há é no início uma palavra terapêutica, que visa curar aquela mulher dos seus mais profundos traumas. Por isso Jesus disse, bem dissestes, você disse bem que não tem marido, porque este agora que você já teve 5, e este agora que você tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Notemos, queridos, como Jesus é que age terapeuticamente, porque a sua palavra não é uma palavra de condenação, não é uma palavra para machucar quem está já machucado pela vida. Jesus está dizendo, olha, você é sincera, você foi sincera, a sua alma está doída por esses casamentos frustrados, a sua alma está doída por essa decepção com amor, mas isso você foi sincera, não somente isso, você foi transparente. E isso é um valor que Deus se enamora do ser humano, que é sincero e que é transparente. E aqui aquela mulher confessa a sua frustração, confessa a sua decepção. Isso para Jesus é motivo de elogio, é motivo de reconhecimento. Daí a palavra de Jesus é uma palavra terapêutica, porque ele reconhece que naquela mulher havia sinceridade e transparência. O que é que ocorre? Versículo 19 termina, Senhor, ela chama Jesus de Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. O fato de reconhecer que Jesus é profeta, e mais na frente reconhecer que Jesus é o Messias, o processo de cura daquela mulher já está se estabelecendo. Tanto é que lá no versículo de número 27, aliás, no versículo 29, ainda no capítulo 4, ela quando vai a Samaria comunicar às pessoas da cidade que Jesus é o Messias, no versículo 29 ela diz assim, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Aí no versículo 39 também diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Ela reconheceu em Jesus um profeta, e reconheceu que o que Jesus dissera acerca dela, dos seus maridos, do atual que não era marido, era tudo quanto ela estava fazendo, era tudo quanto havia na sua alma de frustração, de decepção. Daí que ela se impressiona com isso e diz a Jesus, vejo, Senhor, que tu és profeta. Sim, Jesus é o profeta que dirige uma palavra àquela mulher e a nós uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra terapêutica, que deseja nos curar de traumas, de decepções, de lutas, de tribulações, de decepções, de frustrações, que a vida muitas vezes nos apresenta. Queridos, nós podemos concluir esta reflexão, porque nesse texto, nós encontramos Jesus no encontro com a mulher samaritana, e nesse encontro vimos o quanto a abordagem de Jesus é revolucionária. Ele quebra regras, ele toma a iniciativa, porque se importa com aquele ser humano. Vimos também nesse texto, que Jesus apresenta àquela mulher, bem como a nós, o tema da água viva, da saciedade existencial que só Deus
pode nos dar. Por último, vimos nesse texto que somos seres marcados pela frustração, pelas decepções, pela dificuldade da vida, mas que Jesus tem para nós uma palavra terapêutica, de tal modo que ao final possamos, à semelhança daquela mulher, reconhecer: Senhor, vejo que Tu és profeta. Vamos orar. Deus bendito, Pai celestial, pedimos-te em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, proferida nessa noite, possa ter revelado a cada um de nós, ó Deus, as nossas barreiras, preconceitos, dificuldades em relação ao outro, ao diferente. Deus, para que venhamos a seguir os passos de Jesus, quebrando essas barreiras, quebrando essas conveniências sociais, porque o importante é o outro, que possamos, ó Pai, ir ao encontro do outro, para levar ao outro o amor, a graça, a paz, o Evangelho de Jesus. Deus, que possamos encontrar cada vez mais em Ti a saciedade para a nossa existência. Pai, não permita que nenhum de nós esteja por aí a vagar neste mundo, a buscar saciar a sede da alma, porque aquele que encontra-se com Jesus, já encontrou a água da vida, aquilo que sacia a sede, por toda a eternidade, de nossa existência. Obrigado por isso, Pai. Deus bendito, que possamos também, Senhor, revelar a Ti as nossas frustrações, as nossas dificuldades, os nossos pecados, de tal modo que encontremos em Jesus e na Sua palavra cura para as nossas almas, cura para as nossas frustrações, cura para tudo aquilo que nos marcou nesta vida. Deus, faz assim, é o que nós te pedimos, no precioso nome, no poderoso nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém. Enquanto o pastor se prepara ali, toma um fôlego e uma água para te dar início à Santa Ceia, né? Tivemos os 503 anos da Reforma, né? Acho que a gente viu falar mesmo foi pela internet e eu acho que nem pela televisão, né? Mas de fato, um momento marcante para a igreja, e nós somos reformados, mas Cristo nos desafia a reformar nossa mente, né? Como diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-o pelo quê? Pela renovação, né, da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então nós somos de fato desafiados a sempre reformar a nossa mente, nosso pensamento, nosso entendimento, para que este século seja transformado pela palavra de Deus que opera em nós e através de nós. Então, só fazendo uma breve alusão aos 503 anos da Reforma aqui na igreja. Amém? E nós vamos convidar o grupo de louvor, nós vamos começar a cantar o hino, um hino antes, né, da preparação da ceia. Não, depois, né? Então, tudo ok. Vamos preparar espiritualmente para durante nós cantarmos esse louvor. Amém, louvado seja Deus. Nós vamos passar este momento solene, mas também memorável, né, na vida de todo crente, todo discípulo de Jesus, que é trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o anúncio da sua morte, a esperança da sua vinda, mas também o gozo e o desfrute da sua presença. Sim, porque a ceia é memorável, né? Nós trazemos à memória a morte de Jesus, nós anunciamos a morte de Jesus, nós esperamos a expectativa ardente da sua vinda, mas também desfrutamos da sua presença. Por isso nós podemos chamar também a ceia de sacramento, porque é um meio de graça de desfrutarmos da presença de Jesus. Então, eu convidaria todos os presentes para ficarmos de pé. Nós vamos ler o texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, e logo em seguida orar pelo pão e pelo vinho, e será feita a distribuição nos bancos. Os irmãos que em casa tiverem
pão, separado pão e o suco de uva, né, vinho para o momento da ceia, nós orientamos nesse sentido, para que você também possa celebrar em casa a ceia do Senhor. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo dizia: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém, meus amados? Então este é um momento todo especial, quando nós podemos partir o pão e beber do cálice, e nós vamos então orar, conforme o próprio Senhor Jesus fez. Nós também vamos orar agora, dando graças ao Senhor pelo pão e pelo vinho, onde podemos comer deste alimento e nos lembrar e desfrutar da presença de Jesus. Pediria aqui ao presbítero Santos segurar o microfone, e eu vou partir o pão e orar. E tendo dado graças, o partiu, né? E deu ao seu discípulo, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Oremos. Pai Santo, Deus eterno, ó Pai, nós estamos na Tua presença, te dando graças pelo pão e pelo vinho, este momento todo especial, quando nós, como igreja do Senhor Jesus, preparamos essa mesa, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, para trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que resultou em perdão dos nossos pecados, que resultou em salvação das nossas almas, que resultou na propiciação pelos nossos pecados, porque o Senhor Jesus nos substituiu naquela cruz, morrendo por nós, e sendo o seu sacrifício aceitável a Deus. Obrigado por isso, Senhor. Trazemos à memória o sacrifício, trazemos a expectativa da volta de Jesus e também desfrutamos da Tua presença no momento da ceia. É assim que nós oramos, te dando graças pelo pão e pelo vinho, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então os irmãos podem sentar e aguardar a distribuição dos dois elementos, o pão e do vinho. Ao Senhor e aguardemos a distribuição. Ó, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como um orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão. Todos
Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Esta é a ceia do Senhor, portanto, se você está aqui nessa noite, não é membro dessa igreja, mas está em comunhão com a sua igreja, você pode também cear, você pode pegar do pão, pegar do cálice de vinho, porque nós abrimos a mesa do Senhor, porque não é desta igreja, é do Senhor. Então qualquer servo do Senhor pode participar da ceia do Senhor. Se alguém não pegou, pode levantar assim, fazer um sinal, e os irmãos que estão distribuindo, os presbíteros, vão até você e fazemos questão de lhe entregar também o pão e o vinho. Amém? Então vamos lembrar de passagens, de declarações de Jesus que nos lembram do seu corpo e do seu sangue. E assim eu peço aos presbíteros que peguem o pão, né? Disse Jesus: vossos pais comeram o maná no deserto e pereceram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E a outra passagem é do apóstolo Pedro, que diz assim: porque não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vós fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vos legaram vossos pais, mas foi mediante o sangue de um cordeiro, sem mácula, sem defeito, o sangue de Cristo. É com essa convicção, meus amados irmãos, que eu convido a todos: comamos do pão e bebamos do cálice. Vamos orar com o presbítero Maronilson. Dando graças por este momento. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos o privilégio, Senhor Deus, de participar da ceia do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque este momento é reservado para os que creem no Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome para todos sempre, Pai. E que em nossas vidas, Senhor Deus, possa estar, Senhor Deus, nutrida com o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, para que possamos resistir aos dias maus, Senhor Deus, e assim ficar firme, Senhor, contra todas as ciladas do inimigo, Senhor. Que o Senhor possa nos proteger e nos fortalecer pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos encerrar o nosso culto, né, dando graças a Deus por tudo que aqui pudemos fazer, oferecer ao Senhor, também receber dele da sua palavra, o consolo do Espírito Santo, participar da ceia do Senhor. E nós queremos dizer aos amigos, irmãos, né, que é um prazer muito grande para todos nós estarmos aqui reunidos para louvar, para glorificar ao Senhor, e esperamos no próximo domingo estarmos novamente reunidos. Os irmãos que em casa assistiram essa programação, Deus abençoe. Houve aí um probleminha, né, no início do culto, falta do som, os ajustes que nós estamos fazendo. Talvez já na próxima semana nós vamos inaugurar aqui um novo som, novos equipamentos, e cada vez mais há uma melhoria da nossa transmissão, inclusive com uma filmadora, vai ser a transmissão também com computador. Então vai ter toda uma melhora aí, que nós estamos já em curso, né, trabalhando para isso, e logo logo os irmãos vão ver toda essa coisa, né? Graças a Deus por isso. Louvamos a Deus aí pela presença dos irmãos. A Duda, nunca mais tinha visto, está aqui conosco, né? Coisa boa. Os irmãos lá de Parnamirim que estão morando aqui, né? Arthur e Débora, Deus abençoe grandemente, né? Irmã Marli ali também, Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar encerrando, agradecendo a Deus por mais este culto. Pai Santo, em nome de Jesus, te damos graças por este culto, ó Pai, de louvor, de adoração, de santa ceia, de pregação da Tua palavra. Obrigado, Pai, por poder oferecer a Ti louvor, gratidão, ó Deus, por poder participar da comunhão dos santos, por poder participar da ceia do Senhor, por poder ouvir a Tua palavra. Obrigado, Pai, por tudo. Nós te somos gratos, porque isso se constitui num privilégio. Assim como Tu disseste a Pedro:
bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Nós te somos gratos pelo privilégio, pela bem-aventurança de poder, ó Pai, nesse tempo de pandemia, nesse tempo tão difícil, poder cultuar ao Senhor, poder glorificar a Deus, junto com outros irmãos, seja em família, em casa, seja aqui no templo. Muito obrigado, Deus, que o Senhor nessa noite esteja visitando cada família, cada irmão, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está em casa, ó Deus, visitando com poder, com graça, com misericórdia, com perdão, ó Deus, com consolo, aqueles que estão enfermos, Senhor, nessa noite visita, cura para a glória do Teu nome, aqueles que estão, ó Deus, vivendo em depressão, liberta, os transforma, ó Deus, dá ânimo, dá alegria em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças por tudo, no precioso nome de Jesus, amém. Levante a sua mão, receba a bênção apostólica. Que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja convosco e convosco permaneça agora e sempre. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Paz.